Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de comando e proteção. Hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, mas você precisa de uns conhecimentos prévios para facilitar a aprendizagem em comando e proteção. Então, se você puder, gostaria que você revisasse as ligações do motor monofásico e trifásico, as ligações das bobinas no monofásico 220 e 127, no trifásico 380 e 220, a questão da inversão de rotação do motor monofásico e do motor trifásico. Quando você fala de comando e proteção, é fundamental que você entenda que agora que essa matéria ela envolve partida de motores. Então, tem dois pontos fundamentais do entendimento dos comandos elétricos, que é o objetivo principal dos elementos em um painel elétrico, que são proteger o operador e a carga e propiciar uma lógica de comando. Então, você tem que ter em mente que sempre a carga é a questão principal, então você tem que proteger ela e o operador. E a propiciação de uma lógica de comando, isso depende muito depois, que com o passar do tempo você vai perceber, e da criatividade sua também, na montagem e depois no desenvolvimento de comandos, que na verdade, por exemplo, você podia acionar um motor de várias formas, a partida dele de várias formas. Você pode tanto fazer ela manual como automática, usar determinados dispositivos. Abertura e fechamento, por exemplo, você quer abrir e fechar, por exemplo, o cara só tem acesso ao painel, se ele desligar, quando ele abre a porta do painel, por exemplo, automaticamente, pode ser por um sensor ou fim de curso na porta, automaticamente o motor para, então, ou desliga o painel. Então, tem várias formas. Então, no começo, a gente vai começar desde o básico, o comando mais básico, aí com o tempo você vai se aprimorando, vai se sofisticando aquele comando. Aí você vai entendendo quais são os dispositivos que são utilizados, mais comuns, e com o tempo você vai ter a condição, ou o pessoal fala de conhecimentos adquiridos, você vai ter condição de fazer o seu próprio comando. Então, para a gente começar, você tem que distinguir dois tipos de circuito que geralmente existe no comando elétrico, que é o circuito de comando, o nome já fala, o circuito de potência. No circuito de comando é onde tem as cargas mais baixas, já que ele vai comandar o circuito de potência. Então as cargas aqui geralmente são tensões baixas, elas não são tensões altas, justamente na questão de segurança mesmo sua. E o circuito de potência, aqui que vai ser acionado pelo comando, então você não parte por aqui, você parte por aqui, pelo comando. Aí onde tem as cargas maiores, então a corrente aqui é menor que até 10, aqui é maior que 10. Ou as tensões são tensões mais altas, 760, 380, até 760. Então são tensões mais altas. Os painéis, geralmente quando você vai dar manutenção, você só pode ter acesso à parte de potência na hora que você desliga tudo, justamente por causa da questão da tensão alta. Então, circuito de comando, tensões baixas. Circuito de comando, tensões altas. Corrente mais baixa, até 10, corrente mais altas. Aí, um exemplo que a gente pode começar, que é esse aqui, alimentação trifásica. Aí, aqui tem o circuito de comando e o circuito de potência. O circuito de potência ou de força, geralmente é onde está a carga principal, que é o motor. Então, esse aqui seria o circuito de força, de potência, e o circuito de comando, onde está aquilo que vai ser comandado, que é o CP1, depois você vai ver mais detalhe. Isso aqui, se você for reparar, esse CP1 aqui é uma bobina de quem? Do contator. O contator é o único dispositivo de manobra que existe aqui. Na hora que você aciona essa bobina aqui, por
isso que eu falei, na hora que você energiza ela, você tá vendo que aqui, ó, insere com esse circuito aqui, ó, tá um disjuntor, você tem uma botoeira normalmente fechada, botoeira normalmente aberta. Então, para começar, a primeira coisa que você faz primeiro é analisar o circuito de força, que tem um motor, e o circuito de comando. A primeira coisa que você tem que fazer, tá? Se eu vou pegar qualquer tipo de partida ou qualquer tipo de circuito que envolve partida de motores, aí a primeira coisa que você vai ter que analisar é fazer uma lista dos componentes do circuito de força e circuito de comando. Começando aqui, ó. Ele é formado pelo disjuntor o que? Monopolar. Formado pelo que? Por um fusível. Formado por um contator. Nesse modelo aqui nosso aqui, ó, ele tem 3 contatos normalmente abertos e um fechado. Só para você ver, ó, se você seguir a teoria depois, ó, 13, 14, 23, 24, 33, 34, 41, 42. Depois você vai ver o detalhe aqui, ó, como você identifica se é aberto ou fechado, mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 contatos. O segundo algarismo aqui, ó, que determina se ele está aberto ou está fechado. 3 e 4, normalmente aberto. 1 e 2, normalmente fechado. Se fosse aberto aqui, ó, era 43, 44, já que é fechado é 41, 42. Relé de sobrecarga, que também tem os contatos de comando, um normalmente aberto, normalmente fechado. Motor, nesse caso aqui é um motor monofásico, eu sei que é monofásico, tem um capacitor aqui, ó. Aí, seguindo, ó, no circuito de comando. Depois tem na aula que vem, você vai ver um circuito completo de funcionamento, numa simulação, mas nesse caso aqui específico, a gente só tem um disjuntor monopolar, a gente tem uma botoeira normalmente fechada, uma botoeira normalmente aberta. Aí, ó, por que não aparece aqui a bobina? Porque a bobina, na verdade, ela pertence ao contator, é um elemento só. Aí mais para frente você vai entender na aula que vem por que você separa o circuito de comando do de força. Justamente para facilitar você fazer a ligação depois. Aí, ó, você tem uma simbologia que é interessante você saber, mas você precisa decorar, porque com o tempo você vai percebendo cada uma, que é botoeira normalmente aberta, normalmente fechada. Aberta você liga, fechada você desliga. Pode ser com mola ou não, depois você vai ver qual é o funcionamento delas. Acionamento da bobina, a bobina de acionamento de um contator, por exemplo. Bobina de acionamento de um temporizador, por exemplo, você quer partir o motor, automaticamente, ou partir ele em determinado período, de tantas em tantas horas, um regime cíclico, de 2 em 2 horas ele liga, você usa temporizadores. Aí, ó, tem a questão também que é muito importante para a sua segurança, a questão da sinalização. Você usar lâmpadas de sinalização, lâmpadas de LED, para você sinalizar se o motor está funcionando ou não, se está com manutenção ou não. Então, com o tempo, você vai percebendo que você vai de acordo com as normas NBR, DIN e EC. Mas com o tempo você vai percebendo assim que você nem vai precisar. Com o tempo você vai acostumando com as simbologias, aí você nem precisa consultar essa tabela depois. Então a gente vai falar dos elementos de circuito de força. Só alguns conceitos para você relembrar. Ó, disjuntor, para que serve o disjuntor? É dispositivo que serve contra a sobrecarga e contra o curto-circuito. Só pode ser operado sem carga. Usa durante a manutenção e verificação do circuito. Significa o quê? Na verdade, disjuntores eles não são dispositivos de manobra, são dispositivos de proteção. Você aciona ele na hora que você está fazendo manutenção. Você não fica lá ligando, desligando o negócio, não. Dispositivo de proteção contra curto-circuito, se elevar, que é o fusível, se elevar a corrente acima daquele que o circuito suporta, ele tem um elo fusível.
Aí ele sai do estado que é a alta temperatura, a corrente ele aquece, aí ele passa do estado sólido para o estado líquido, então ele sobe aquele contato, ele abre, tem um dispositivo de manobra, que é o contador, que serve para você ligar e desligar, um dispositivo que você vai ficar acionando, ligando e desligando no circuito de potência, onde circula uma corrente maior, é o dispositivo é o contador. Não é disjuntor que você fica ligando e desligando, não. O dispositivo de proteção que tem o relé de sobrecarga, funciona através daquele que a gente já viu, que é o relé bimetálico. Ele tem um coeficiente de dilatação, levou acima daquela temperatura, a lâmina começa a aquecer, então ela entorta. Tem as cargas também, que são os motores. Motores, lâmpadas, qualquer carga a ser energizado o equipamento. Se é favor agora para a gente continuar, você deve acessar o próximo vídeo.